Nesta aula, iremos implementar as funcionalidades ou lógicas de leitura e persistências nos métodos das controllers. Como vimos na aula anterior, ficamos aqui devendo a implementação desses métodos, né, tanto no produto quanto no fornecedores. Mas antes de avançarmos aqui, temos que seguir algum ajuste aqui na Base Controller. Mas para já, podemos também já começar aqui a implementação das injeções de dependência, né? Nós vamos usar aqui também, obviamente, explorar esse recurso da injeção de dependência no, nas duas controllers, certo? Então, para começar, basta colocar aqui um setor, né? Opa, meu teclado está descontrolado. Você consegue gerar aqui um controlador, mas antes de tudo, nós estamos aqui no produto e queremos ver quais injeções nós vamos fazer aqui, não é? Gostava de lembrar a vocês que nós podemos implementar não só serviços aqui, nós podemos também implementar repositórios, ou seja, a controller, que é a camada de aplicação, ela vai aceder tanto ao business quanto ao data. Ah, mas por que isso? Não é o serviço que deve gerir as coisas todas? Ele pode gerir tudo. Os serviços pode, o produto de service, ele poderia gerir tudo, tanto leitura quanto gravação. Mas, na minha opinião, não faz muito sentido isso. Porque você, para fazer isso, você teria que criar as implementações de leitura, todas no serviço, para depois ir aceder a outra biblioteca que é a de dados. Então, por que não aceder diretamente da camada de aplicação, aceder diretamente à camada de repositório? Você ganharia em performance com isso, não é? E não tem mal nenhum a camada de apresentação aceder às camadas, né? O que a gente não quer é que a camada de business ela seja cedida por todas, ok? Ou que ela ceda tudo. Então, não há problema nenhum da gente usar o acesso ao repositório para leitura. Agora, para persistência, sim, a gente segue pelo serviço, porque no serviço vocês sabem que existe uma sequência de ordenação, de orquestração de processos lá dentro, né? A leitura é mais simples, você só precisa consultar a informação, não tem ali, preciso validar isso, validar aquilo, não existe exatamente uma entrada de dados, né? É buscar a informação que você quer. Então, você pode ir sem ter uma orquestração, vamos assim dizer, no repositório. Percebem a diferença? Muito bem. Então, aqui temos aqui esses três objetos criados aqui, não é? Para ganhar tempo, eu já vou colar aqui para não precisar ficar aqui compondo o construtor, certo? Então já vamos colocar aqui o produto, o service e o repositório. E nós temos aqui a novidade que é o iMapper, que é do AutoMapper, que é o objeto que nós estamos trabalhando aqui para fazer o mapeamento do ViewModel para o Model e do Model para o ViewModel, correto? Então, a forma da gente chamar ele e injetar ele é dessa forma também. Muito bem, dito isso, já estamos aqui injetados aqui em produtos. Já é um começo, certo? Podemos aqui avançar para os métodos, utilizando aqui o Product Repository, nós podemos implementar aqui já o get on. Então, como é que ficaria? É uma coisa também bastante simples para vocês, imagino eu. A novidade aqui nós criamos uma variável, produtos, né, porque podemos retornar mais de um item. Então, chamamos aqui o repositório de forma assíncrona, obviamente, e chamamos um método chamado get products and supplier, ok? Então, com isso, nós já estamos alimentando o material, o objeto aqui. Lembra que o objeto ele é um objeto de negócio. Sendo um objeto de negócio, ele precisa ser convertido
a gente quer exibir, né, no objeto Product View Model. Não é o mesmo, são diferentes. Então, temos que fazer um mapeamento. Para fazer o mapeamento, basta nós utilizarmos essa variável que nós criamos aqui, mapper, ponto. E vai ter a opção que vem do AutoMapper, que é o map, né? Dentro, a partir dele, você coloca aqui, se você quer que você vai receber mais de um item, você coloca aqui um list, do tipo Product View Model, não é? E, entre parênteses, coloca o objeto que você quer mapear. Então, ele está pegando aqui o Products e transformando em Product View Model. E ele te entrega isso já mapeado, correto, para exibir em qualquer, por exemplo, se fosse um MVC, exibir na view. No caso aqui, a gente está formatando, entregando em JSON para o retorno do objeto, ok? É exatamente isso. E para aqui para o getById, né, é praticamente a mesma coisa, com a diferença de que nós estamos aqui a trabalhar com um objeto sem aqui um objeto único aqui, né? Então por isso que chamamos de produto, certo? Muito bem. Eu coloquei aqui um método getProductAndSupplier. Por quê? Porque isso aqui na verdade eu preciso criar esse método aqui e ele vai ser um método de apoio, porque para esse tipo de cenário acontece mais de uma vez. Então, para mim não ficar ter que criar o recurso mais de uma vez, reaproveitamento de código, criamos um método que vai nos apoiar com isso, tá? Vou colocar aqui abaixo, depois eu vou jogar mais lá para o fim. Um método privado, obviamente, para não ser acedido por fora. Então eu crio esse getProduct. O que eu estou fazendo aqui? A mesma coisa. Estou criando um objeto, estou consultando esse objeto, certo? Vou botar aqui o ponto e vírgula que está a faltar. E o retorno mapeando o produto do tipo negócio para o tipo view model, ok? Eu teria que fazer isso aqui, né? E lá no delete também a gente vai acabar precisando fazer isso. Então, para evitar isso, e se tivéssemos um método de consulta também, detalhes, uma coisa assim, algum outro âmbito assim, também precisaríamos fazer. Então, cria-se esse método de reaproveitamento de código, certo? Muito bem, então verifique se o produto é nulo. Se ele for nulo, ou seja, não existe, não foi encontrado, devolva um 404 aqui para o âmbito aqui do retorno da chamada do getById, certo? E caso exista, sim, então você retorna o objeto corretamente para a chamada, tá bem? Feito isso, nós temos aqui os métodos de persistência, né? Tínhamos aqui um outro método aqui para implementar, que é o get, um método extra aqui de consulta que foi adicionado, né? Então vamos aproveitar então já implementá-lo, ok? Então vamos lá. O que a gente precisa fazer aqui? Também, muito simples também, é só chamar os produtos e mapear e retornar, certo? Passando aqui, eu estou usando getProductBySupplierID, que é aquele outro método que nós tínhamos criado de consulta por chave do fornecedor. Então, é só repassar aqui o supplier ID que nós temos aqui e obter. Simples assim, tá bem? Vou aproveitar, vou colocar esse private lá embaixo, tá? Porque depois vocês vão ver que a gente vai organizar isso aqui, separar em regiões. Então, faz mais sentido que ele fique mais aqui embaixo, para depois tratarmos disso. Ok, encerramos aqui a parte de leitura e agora avançamos agora para a parte de persistência, certo? Muito bem. A parte de persistência, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Nós não vamos aceder aqui já mais o produto repositório, não estamos acedendo diretamente ao repositório, vamos ter que aceder ao serviço. E o que o serviço faz? Ele orquestra. Orquestra o quê? Orquestra validações de negócio, orquestra validações de banco de dados, e a seguir faz a persistência. E às vezes podem ser mais de uma persistência. Então, existe um processo, né, aqui nas chamadas de CRUD, não é? E cada um tem a sua regra em específico, né? Então,
Nós já encapsulamos tudo isso lá nos serviços de negócio, então isso já está pronto para nós. Mas não nos tira a obrigação de termos algum tipo de validação aqui, uma validação customizada, né? Porque nós sabemos que quando chega-se a informação, temos o model state, temos que tratar o model state para ver se está válido. Então, é uma série de coisas que precisamos fazer e que repetiríamos isso entre os métodos, entre as controllers, e não queremos repetir código. Para não repetirmos código, por isso, o objetivo principal aqui, nós criamos a classe abstrata, Base Controller, né, que é a classe base, e nós vamos trabalhar justamente nela agora, implementando o básico que a gente vai precisar, tá certo? Então, um ponto que a gente pode começar aqui é com um método aqui que é de validar a operação. Ele vai fazer alguma coisa e vai validar aquilo, se aquilo é verdadeiro ou se é falso, se está ok ou não ok. Né? Para isso, vamos criar então um método aqui, valid operation. Ainda não implementamos, né? Vou botar aqui implementar, mas estou a retornar aqui true porque é booleano. Vamos seguir assim. Mais para frente a gente ajusta isso na próxima aula. Ok. O que nós precisamos também? Nós precisamos de uma validação de resposta do model state. Não precisamos? Precisamos. Então, para isso, nós temos que colocar um método, criar um método para isso e identificar esse método. Então, vamos chamar ele aqui de protect, né? Ele é um action result. E o que ele está a fazer aqui? Ele está a receber um parâmetro de model state dictionary, né? E para isso ele vai tratar isso dentro do objeto model state, que nós vamos validá-lo aqui. Caso ele seja válido, ele segue. Caso ele não seja, nós temos que fazer notificar os erros que a model state pegou, certo? E aqui ainda está errado, porque devemos trabalhar aqui com um outro chamado Object Custom Response, na verdade, que é o que nós vamos criar aqui agora, a seguir, para tratar o retorno do objeto, né, a resposta customizada do objeto. Então, esse resposta customizada do objeto, ela vai ser usada sempre no final de cada método, tá? Uma entrega, a gente tem que entregar. Então, também ele é um action result, que ele pode ou não receber aqui um status code. Se caso não receber, via parâmetros, ele vai entender que é um ok, que é um 200, tá? E também pode receber um resultado de um objeto. Então, é isso. Ok. Então, aqui nós já começamos fazendo a validação da operação, que está aqui, que ainda vamos criar, né? E aqui ele vai fornecer um Object Result, tá? Que é aqui nativo do ASP.NET, e nós vamos entregar esse suposto objeto resultado aqui dentro do Object Result, tá? Agora, em caso de estar mal, a requisição está mal, nós temos também que tratar e obter os erros da onde tivemos que obter os erros, e vamos ter, muito provavelmente, quando acontecer, lembra dos serviços que nós implementamos na camada de business? Então, aqui no caso, aqui a gente pode fazer uma chamada lá dos serviços e caso tenha erros, é aqui que nós vamos tratar e vamos enviar isso, tá bem? O que mais que nós precisamos? Aqui para controller também vai haver situações que precisamos validar validações dentro da própria controller, tá? Que a gente pode validar, por exemplo, verificar se o ID que entrou é um ID compatível com o ID do objeto, e às vezes isso você inibe ataques errados. Então, antes de chamar o serviço, para o serviço pegar esse problema, você já pode pegar antes e notificar o erro. E para isso, nós vamos ter que criar aqui um método de notificação de erro, né, que entrega essa mensagem, e depois nós vamos ter que aqui adicionar isso à coleção de erros no nosso serviço de erros, certo? Vamos ter que manusear aqui. Então,
Vamos fazer isso mais para frente. Como vocês viram aqui, nós já colocamos os métodos que a gente vai trabalhar aqui na Base Controller, ainda falta implementar, terminar a implementação, tá? Mas já está pelo menos operacional para a gente fazer os processos de implementação nas controllers, tá? Então, na parte de persistência, como é que funciona isso? Nós estamos, quando alguém faz uma chamada do add, ele está passando aqui um objeto preenchido, certo? Com um grupo de informações que podem estar certas ou erradas, né? Dependendo das regras, podem estar mal. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é validar o model state, né? No caso aqui, dessa persistência. Então, assim, olha só, eu tenho ali o model state, ok? Que é aqui da controller base, da própria WASP.NET. Então ele está verificando, olha, o model state está ok, esse objeto que foi entregue está ok, segue as regras que foram determinadas, as regras básicas, né, dos data annotation, aquelas coisas todas, tá tudo certo. Se estiver certo, ele segue. Se não estiver, ele vai ter que o Model State Custom Response, que nós acabamos de criar aqui no Base, olha aqui, acabamos de criar ele aqui, Model State Custom, o que, que ele faz? Ele verifica, é inválido? Realmente é inválido. E quais são os erros? Qual o erro ou quais são os erros, né? Eu tenho que notificar isso, né, de alguma forma aqui e sair. Então, a controller aqui em si, ela não se responsabiliza em o que, que ela vai fazer. Ela entrega isso na mão da Model Custom Response, ó, resolve aí. Tem erro, resolve aí. Ok? Mas em caso de sucesso? Em caso de sucesso básico, sim, do básico, a gente pode avançar para a chamada do serviço. Né? Então aqui nós vamos chamar o Product Service, chamar o add e repassar ele. A gente poderia, aqui a gente está sendo mais prático e colocando direto aqui o mapper dentro aqui. Mas se quiser se sentir mais à vontade, pode colocar aqui product, colocar aqui, opa, não maiúsculo, né? Pode colocar aqui assim e tratar isso, certo? Tratar isso, opa, var, esqueci do var. E colocar aqui o product, o objeto, né? Já está agora, ele entrou um view model e agora está devolvendo um produto. Repara que é inverso agora, tá vendo? Inverso da consulta. Consulta é o contrário, ele entra view model e entrega modelo. Aqui nós estamos recebendo view model e estamos tendo que entregar modelo. Então, vamos perceber? E é isso. E aí você faz aqui a chamada do serviço. Encerrou? Não, não encerrou. Você precisa retornar. Quem é que é responsável de ver o retorno? Quem é que vai ficar responsável? Vou ter que criar aqui dentro esse processo? Não. Eu retorno um Object Custom Response. Voltando lá, foi o que nós criamos aqui, Object Custom Response. Né, que a princípio está ok, né, e eu posso passar aqui um objeto. E aí aqui dentro eu vou validar de novo, vou validar se a operação está ok, né, a gente vai fazer o processo de validação aqui. Estando ok, ele retorna um objeto result formatado, certo? E entrega. Dá um return aqui, tá vendo? Então, entrega aqui de volta, devolve para o controller, formatadinho, bonitinho o material. Aqui, repara que ele está entrando, viu, modo? E ele vai entregar um objeto result. Isso aqui é uma API, lembrem-se disso. Certo? Muito bem. Então, é isso. Isso é a implementação aqui do Add. Né? Do que muda para o update aqui. Né? E é importante dizer aqui, antes de passar para o update, que olha aqui, eu estou entregando. Lembra que ele entrega, por defeito, ele entrega um 200, né? Mas eu estou fazendo aqui uma criação, então, aqui no Edge, né? Então, eu estou retornando, estou forçando ele a, olha, não é 200, é 201, ok? Eu estou dizendo que foi uma inclusão. Isso é interessante, tá? Aqui, tanto no update como no delete, não vai ser 200 também, vai ser um 204, não é? Que informa que foi uma persistência e teve sucesso.
E normalmente ou é update ou foi delete. Ok? Então, aqui no update, a única coisa que a gente tem que fazer de diferente aqui, praticamente, do adicionar, é preciso validar aqui no minimamente fazer uma verificação desse ID, porque olha aqui, repara que eu estou dando entrada num ID, né, e o objeto tem lá as informações. Será que esse ID aqui é o mesmo que esse? Para saber se não houve algum erro ou alguma adulteração, você faz isso, verifica isso. Um ID é igual ao outro. E caso não seja, aí você dá lá o que o ID informado não é o mesmo que passado na query. Tem alguma coisa mal. Se aqui passou uma coisa e aqui passou outra, tem alguma coisa errada e não é para seguir. Então, lembra um notifier que nós criamos, que nós vamos ter que ainda implementar ele para ele entrar dentro do circuito de serviço, de mensagens, e a seguir eu retorno um custom response, ok? Aqui no caso, né, do objeto custom response, né, porque assim nós consultamos com sucesso, mas teve algum erro, teve algum alerta, alguma coisa, né? É isso. Muito bem. Então, caso isso não ocorra, a gente parte para o processo convencional, que é primeiro checar o modo state. Modo state ok, segue. Se não ok, passa aquele processo do modo state custom response. Repara que nós já temos muito bem definido um processo aqui padrão de trabalhar. Estando tudo ok, chama o serviço de update. Então, fazendo aqui o mapeamento direto. Não é? Podemos novamente tirar aqui, né, e colocar aqui o product, né, que nós vamos criar essa variável agora aqui, var product igual a isso aqui com ponto e vírgula. Pronto. Para ficar bem mais claro o que está acontecendo, né, e até mesmo para fazer um debug, facilita bastante. Então, tá aí o processo. E aqui no final, eu devolvo um no content, que é um 204. Ok? Significa, sim, correu, realmente houve a atualização e correu muito bem. Certo? É isso. E a delete? A delete é basicamente você checar se esse ID ele existe, então cria-se uma variável, usa-se aquela private que nós criamos aqui para buscar as informações. Se esse objeto for nulo, ou seja, não achei esse ID, tem que retornar not found, ok? Não segue. Caso está preenchido, está tudo certo, ok? Vá para o processo do fluxo de orquestração aqui do remove. Estando tudo bem, retorno um 204, formatado no objeto response, ok? É isso, é isso. De produto, nós já concluímos basicamente o que tínhamos que fazer, né? Vamos aqui implementar rapidamente também o, o do supplier, tá? Vou procurar ser um pouco mais rápido, já que vocês já entenderam o fluxo da coisa aqui. Então, vou colocar aqui o construtor, ok? Supplier controller. Deixa eu ver o que está mal aqui. Não tem que passar nada de base. Ok? Vou botar aqui alinhadinho, identado corretamente, para facilitar a visualização. Sim, eu acabei esquecendo aqui das propriedades, certo? Temos que botar aqui as propriedades. Sem as propriedades, como é que nós vamos fazer aqui o construtor? Vamos meter aqui as propriedades e tá tudo certo agora. Tá bem? Deixa só eu atualizar aqui do meu lado. Muito bem. O que nós temos que seguir agora? Vamos fazer a implementação do getAll e do getMyID, ok? Vou copiar e colar aqui. Já vou aproveitar e também, além do getAll e do getMyID, já vou criar a privada
variável aqui privada, que nós vamos utilizar aqui para fazer a consulta. Já volto nela, deixa eu só posicionar ela aqui embaixo, como eu falei. Depois a gente vai organizar isso em regiões. Então, é muito simples, né? É um mapeamento aqui que eu estou retornando um mapeamento, porque estou buscando aqui um objeto modelo e retornando um supplier view model. E esse supplier view model, ele tem que ser mapeado, porque quando você vai buscar lá no repositório, ele está em formato modelo, tem que passar para view. Então, mapeamento aqui, tá? Novamente, se vocês quiserem facilitar a visualização, pode criar aqui um var supplier igual a isso daqui e repassar ali o objeto de modelo, transformando ele em view model, certo? Feito isso, voltamos aqui para o getAll, mesma coisa, uma variável de suppliers que está aqui a buscar várias fornecedores e está em formato modelo, precisa converter para supplier view model. Tem esse processinho, mas assim, não é também nada complexo, tão complexo assim que se possa se perder aqui, certo? No getById, mesma coisa, busca lá, usa aquele método privado que faz a conversão, entrega aqui o objeto, verifica se o objeto é nulo, se for nulo, not found, se não, siga e apresenta o objeto. Ok? Persistência. Agora nós já temos aqueles básicos já implementados, né? Então fica fácil para a gente agora implementar aqui o add, o update e o delete. Eu já vou até fazer isso tudo de uma vez, porque para ganharmos tempo. Né? Depois, tem muitos sítios aqui que está com a conversão direta dentro do serviço, com o mapeamento já feito aqui, entregue no objeto que precisa. Aqui no caso, temos que entregar em formato modelo, não em formato view model. Então é isso, valida o model state, manda para custom response. Chama o serviço, tá tudo ok, não tá ok, entrega para o objeto custom response, que ele vai verificar se está tudo bem ou se não está. Se tiver tudo ok, entrega um 201 e entrega o objeto em formato view model. Mesma coisa, mesmíssimas coisas aqui para o update e para o delete, que vocês podem ver, exatamente a mesma coisa, e está implementado. Muito, muito tranquilo, muito funcional e bastante inteligente a solução, né? Vamos ver só se tem algum erro de sintaxe aqui que a gente precisa arrumar. Né? A gente fez aqui uma correria, tem aqui um sítio aqui que está a reclamar aqui. Vamos entender o que é. Vamos ver o motivo. Ok, já percebi aqui. Eu adiantei aqui, coloquei o serviço na hora que ainda não era para fazer. Né? O que a gente precisa? A gente não precisa repassar nada para a classe base, certo? Porque é isso que a gente precisa. O que mais ele está a reclamar aqui? Vamos ver. Já percebi. Está escrito, foi na hora que nós criamos aqui, a nomenclatura, criamos errado. Está como supplier e não supplier. Ok? Supplier. Ok? Vamos alterar. Ele já vai corrigir ali. Não tinha percebido, peço desculpa. E já corrigiu aqui. E parece que agora vai. Espero eu que vai buildar aqui. Maravilha. Tudo certo. Então, vocês perceberam que foram feitas as devidas implementações, mas ainda falta a nós tratarmos aqui o motor. Precisamos entender como é que esse motor aqui vai interagir com o serviço de notificações. Nós temos o serviço, temos que usá-lo aqui, né? Mas isso fica para a próxima aula. Até lá!